Momento do Discipulado. Algumas tentações que ocorrem para seduzir os cristãos. O povo de Deus, sempre, em todas as eras, sempre foi atacado pelas tentações para o pecado. E Deus, no Antigo Testamento, ordenava que eles praticassem a lei, senão viriam os juízos, e Deus os alertava. A lei foi dada a pedido de Israel para que eles a cumprissem. A lei é perfeita. Salmo 19, Davi reconheceu isso. A lei é boa. E o apóstolo Paulo endossa, e a lei não passou. O que passou foi a antiga aliança baseada na lei, ou seja, a lei existe e quem não cumpriu é punido. E quem cumpriu a aliança, então vai ser galardoado. A aliança baseada na lei. Essa aliança terminou no Antigo Testamento, porque ninguém cumpriu a lei, nem consegue cumprir. Mas começou uma nova aliança na graça, e está na graça quem está na aliança, tendo Jesus como Senhor. Nós, então, estamos nessa nova aliança, entendendo o que é tentação. Como na antiga aliança, no Antigo Testamento também, os homens eram tentados, no Novo Testamento nós também somos tentados. E Jesus também foi tentado e mostrou que é possível resistir à tentação. Jesus resistiu. Quanto a nós, a orientação que temos é para fugirmos da tentação, não enfrentarmos. Porque nós somos tentados sempre naquilo que é mais fraco em nós. Então o Senhor diz que a nossa atitude é humildade, reconhecemos a nossa fragilidade e fugirmos da tentação. Mas se quisermos enfrentar, vamos correr o risco de cair. E depois de cair, temos que passar pela vergonha de confessar o pecado para podermos receber o perdão. O melhor, entretanto, é não pecar. Foi o que o apóstolo João escreveu em 1 João 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, nós temos o advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Mas aí tem que seguir o processo da confissão de pecados para receber o perdão. Melhor é não pecar. Como é que a gente não peca? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O Senhor nos orienta, fugindo da tentação. O sábio Salomão, que entendia bem de tentação, só que depois ele perdeu a sensibilidade de Deus e aí ele já vivia no pecado, ele já não tinha mais sentido ser tentado mais ou menos, porque ele já vivia completamente no pecado e passou assim os últimos 20 anos do governo dele e da vida dele. Mas ele escreveu coisas muito claras e úteis, e eu quero ler algumas delas aqui no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Pessoas buscam quem tem dinheiro, pessoas buscam quem tem conhecimento, pessoas buscam quem tem poder, pessoas buscam quem está em posição de autoridade. O servo de Deus não tem que buscar essas pessoas, ele tem que buscar a Deus e seguir o seu caminho. A justiça vem do Senhor. E se não vier, e se nós formos injustiçados, então vamos cair na bem-aventurança de Mateus 5. Seremos bem-aventurados por sermos perseguidos pelo nome de Jesus. Você tem se regozijado quando é perseguido? A perseguição traz bênção, a bem-aventurança. E é bom entendermos que quando somos injustiçados, perseguidos por causa do Evangelho, isso é bênção.
para nós, mas temos que seguir o caminho do Senhor e não ficarmos buscando o favor de homens, nem favor, nem dinheiro, nem apoio de homens. Nós temos que buscar o Senhor e andarmos na luz do Senhor. Essa é uma tentação que a gente vai ter, recorrer a homens. Quando a pessoa sente uma dor aqui, ali, não sei da onde, a tentação maior aí para o médico. Mas foi a condenação que o rei Asa recebeu. Ele confiou nos médicos e não em Deus. Não está errado ir ao médico. Está errado você confiar nos médicos. O médico não é Deus. Ele não tem todas as soluções e nenhum remédio é maravilhoso. Todos os remédios têm seus efeitos colaterais, são coisas assim, doses anormais para o organismo. Remédio é remédio. Nenhum remédio é a solução total. Deus quer que entendamos isso. Quando você toma um remédio, não confie no remédio, confie em Deus. Quando você estiver doente, não está errado procurar um médico, está errado você confiar no médico. E assim por diante. Na justiça, em relação ao governo, não busque o favor de quem tem poder aqui na terra, mas busque ser fiel a Deus. E essa distinção o Espírito Santo vai fazer na nossa vida sempre. Por isso temos que andar em sintonia com o Espírito Santo, para podermos ser alertados quanto a possíveis erros que poderemos cometer se cedermos às tentações. Mais adiante, no capítulo 30, ele atribui ao Agur, filho de Jaque de Massá, talvez um título, um nome que ele deu a si mesmo. De qualquer forma, o livro todo é considerado como atribuído a Salomão. No versículo 7 ele diz: eu te peço, Senhor, duas coisas. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E a outra, não me des a riqueza nem a pobreza. Afasta de mim a falsidade. Por que a gente precisa pedir a Deus? Não é só a gente falar a verdade, dizer não ou dizer sim, mas isso não está totalmente em nós. Há situações em que somos pressionados a dizer um sim, mesmo que a gente não queira. Em muitas outras situações, nós somos pressionados a dizer um não, embora não estejamos seguros disso. Em situações várias, nós somos pressionados. Mas Deus quer que a nossa boca fale somente a verdade. Há situações em que não é conveniente dizer sim, também não é conveniente dizer não. Então nós vamos dizer o quê? Se possível, não dizer nada. Vamos pedir a Deus que nos livre de sermos encostados na parede e temos que responder sim ou não. Se respondermos sim, nós vamos desagradar a eles. Se respondermos não, vamos desagradar aqueles. E Satanás quer nos indispor com alguém. O melhor é não sermos colocados na parede, nem sermos pressionados a dizer sim ou não. Que Deus nos livre de sermos colocados assim, numa situação de pressão, para ter que dizer sim ou não. Você entende? Vamos pedir que Deus não nos deixe cair na mentira ou na falsidade, para que possamos ser verdadeiros. Nós precisamos que Deus dirija as circunstâncias para não nos empurrar nessa direção em que vamos ser tentados a sermos falsos. De vez em quando alguém encosta o outro na parede e pergunta: você gosta de mim? Não é bom a gente perguntar isso, não. A gente pode se complicar com a resposta. Então, o melhor é a gente não entrar nesses assuntos. Nunca pergunte a uma pessoa se ela gosta de você. Isso pode complicar a pessoa. Ou ela ser induzida à falsidade, querer agradar você, quando no fundo não é assim. Ou ela pode ser sincera, dizer umas verdades que você não quer ouvir. Então, não encoste a pessoa
na parede. Você está comigo ou não está? Cuidado quando você disser qualquer coisa assim. Peça a Deus que livre você de situações embaraçosas. E você também não coloque outros nessa situação. Agora, outra pedida de Salomão: não me des nem a riqueza nem a pobreza. A riqueza para que eu não me ensoberbeça e me afaste de ti. E a pobreza para eu não ser tentado a roubar e envergonhe o Senhor. Então, Senhor, dá-me o pão de cada dia, dá-me o que é necessário para cada dia. Essa medida do contentamento a que se refere o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6 não é tão fácil. O quanto você precisa para ser feliz, o quanto você precisa a cada dia. Há pessoas que acham que precisam de uma enormidade a cada dia, mas o quanto você precisa realmente é necessário para você. Peça que Deus dê essa medida do contentamento, atendendo a necessidade, que não dê em excesso. Toda pessoa que tem em excesso tem tentação. Primeiro, de gastar tudo com ela mesma e não dar para os outros. Se Deus dá a você mais do que você precisa, não é para sobrar, nem para você entrar no luxo e nem para ficar fazendo um pouco o caso das coisas que você tem, só querer comprar novas. Não é para isso. Se Deus dá a você mais do que você tem, é para você poder ter o privilégio de repartir com quem não tem. Isso é amor que vai gerar galardão, mas você não pode colocar o coração no que você tem. Se você ganhou, tem, recebeu, não é propriamente tudo seu, é graça de Deus. Use o amor, distribua, reparta e dê. Isso é algo muito agradável a Deus. É bem-aventurado esse que dá ao pobre, que reparte. Isso é uma prova de amor em nosso coração. Não queira ter uma ganância de querer ter mais do que você precisa e gastar tudo com você. Pense nisto. O Salomão pediu: eu quero o necessário, Senhor. Não me dê demais, porque eu vou pecar, certamente. Eu vou pecar se eu tiver mais do que eu necessito. Quanto realmente é necessário para uma pessoa viver hoje? 1 salário mínimo? 2, 3? Alguém que ganha 10 salários mínimos precisa disso tudo? 20 salários mínimos. Há pessoas que ganham 50 salários mínimos. Precisa disso tudo? Por que ela ganha tanto assim? Quantas pessoas estão ao redor dela precisando? Será que ela vai ter amor para repartir? É uma tentação terrível ter demais. Salomão pediu: Senhor, não me deixe ter demais, mas também me livre de ter de menos, para eu não ser aviltado, humilhado, envergonhado, tendo que pedir às pessoas, envergonhado, a roupa velha, eu não tenho roupa nova. Não me deixe ficar envergonhado, Senhor, mas também não me deixe ter demais em excesso, porque certamente eu seria tentado a pecar. Então são tentações que vêm sobre nós e que precisamos da ajuda de Deus para enfrentá-las. E a outra tentação que eu quero colocar diante de você, ainda trazida por Salomão, um grande especialista de vida debaixo do sol. Salomão foi um grande especialista, sábio, e o que ele concatenou aqui de tentação é você querer entender demais as coisas. Por que o fulano fez isso? Por que o presidente não faz aquilo? Por que o militar agiu dessa maneira? Por que fulano tem uma casa muito cara, rica e grande e eu não tenho? Cuidado quando você quiser entender demais. É melhor você se conformar. Se você não sabe tudo, entregue ao Senhor o que você não sabe. Não queira bisbilhotar os outros e também os arcanos de Deus, os mistérios do Senhor. Não queira se contentar. E o Salomão diz: olha, há coisas que eu não entendo. 3 coisas maravilhosas. Sim, 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra quando numa pedra, o caminho do navio no meio do mar
E o caminho do homem com uma donzela, um homem supostamente adulto, com uma jovem novinha, bonitinha, corpinho todo certinho, e uma tentação da carne. Ele diz: olha, eu também não entendo isso não, o que pode sair daí, o que pode acontecer daí, eu não entendo. É melhor não entender. O que a gente não sabe, Deus não nos mostrou, é que não é para a gente saber. A gente deve se contentar com o que tem, com o que Deus deu, com o que o Senhor nos ensinou e a gente aprendeu. Tudo isso é importante porque Deus vai cobrar. Quem sabe muito vai ter que produzir muito. Quem sabe pouco vai ser cobrado no pouco que sabe. Portanto, se conforme, não seja uma pessoa gananciosa, uma pessoa sedenta de bisbilhotar tudo, bisbilhotar a vida dos outros. Cuidado, quanto mais você fica sabendo, mais você é responsável diante de Deus por agir. Se você sabe que uma pessoa errou, você fica compromissado diante de Deus por ir lá procurar ajudar aquela pessoa. O diabo vai dizer: nada, quem pecou foi ele que se vire, ele que se dane lá. O Senhor vai dizer: não, você soube, agora você tem que ir a ele. Ele é seu irmão, se diz irmão, você tem que ir a ele para ajudá-lo. Quando você sabe de alguma coisa, se torna responsável por aquilo que sabe. E é uma tentação querer fofocar, bisbilhotar a vida dos outros. Não queira, não queira. Há muitas coisas que a gente não sabe, é melhor não saber. Agora, se você vier a saber, fica responsável pelo que você sabe. Resista também a essa tentação de saber demais, de receber notícias demais. Isso prejudica. Vamos entender essas tentações que o ser humano sempre passa, de ser tentado a buscar o favor de quem tem muito, a tentação de querer ter demais, ou assim, o relaxamento em ter de menos, que vai trazer problema. E também a falsidade dos lábios. Resista, peça ajuda a Deus para você não ter que pecar com seus lábios. E procure não bisbilhotar a vida dos outros, querendo saber demais. Há muitas coisas que a gente não sabe e é melhor não saber.